Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 9 de novembro. Supremo Tribunal Federal tem 3 votos para a correção do FGTS pela poupança a partir de 2025. O julgamento foi suspenso por pedido de vista do ministro Cristiano Zanin e terá 90 dias para devolver o caso. Este é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. STF valida a exclusão de agentes públicos do regime de repatriação de bens. Corregedor Nacional de Justiça suspende a decisão que afastou o desembargador goiano por crítica à polícia militar durante o julgamento. E ainda, Tribunal Superior Eleitoral aprova a criação do Partido Renovação Democrática. A nova legenda é resultado da fusão entre o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e o Patriota. Um pedido de vista suspendeu hoje o julgamento no plenário do Supremo que discutia o índice de correção do saldo do FGTS. Até agora, 3 ministros votaram no sentido de que a correção não pode ser inferior ao rendimento da poupança, mas a decisão deve produzir efeito para os depósitos efetuados a partir de 2025. Confira na reportagem de Marta Ferreira. O plenário analisa se o índice de correção do FGTS deve ser alterado. Atualmente, a correção dos depósitos nas contas do FGTS é pela taxa referencial, ATR. O Partido Solidariedade foi quem entrou com a ação no Supremo, alegando que a ATR sofreu uma defasagem nos últimos anos, prejudicando assim o trabalhador. O julgamento começou em abril. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, votou no sentido de que a remuneração do FGTS não pode ser inferior à da caderneta de poupança. A Advocacia Geral da União havia pedido adiamento da votação, mas o ministro Barroso negou. Disse que o caso vem sendo adiado há quase 10 anos por questões econômicas, mas ele avaliou que não há mais por que adiar. Eu liberei esse caso para julgamento há muitos anos. E aí, cada vez que se cogitava do julgamento, a alegação era: o país está vivendo uma recessão, o país está vivendo um momento de dificuldade, o país está vivendo uma pandemia, o país está vivendo uma crise de desemprego. E com isso se adiou indefinidamente uma situação que eu considero profundamente injusta. Bom, nesse momento, todas as projeções do Banco Central, do Ministério da Economia e do Fundo Monetário Internacional, que o Brasil não está em recessão. Surpreendendo a todos, o país vai crescer pelo menos 3% esse ano. Além disso, a taxa de desemprego caiu para 7,7%. É a menor taxa de desemprego da série histórica. Ao defender a remuneração pela poupança, o ministro também estabeleceu regras para não impactar as contas públicas. Em relação aos depósitos já existentes, a regra que eu estou propondo é a distribuição da totalidade do resultado do fundo de garantia pelos correntistas. Ou seja, isso que o governo vem fazendo desde 2017 por liberalidade passa a ser obrigatório, tem que distribuir o resultado. E com isso não se produz nenhum impacto fiscal. Se houver resultado melhor, se distribui mais; se houver resultado menos bom, se distribui menos. E, a partir de 2025, portanto, saltando o primeiro ano do arcabouço fiscal, porque não previu essa despesa, a partir de 2025, os novos depósitos serão remunerados pelo valor da caderneta de poupança. Os ministros André Mendonça e Nunes Marques acompanharam o relator. Adiro totalmente, integralmente à reformulação de voto que Vossa Excelência faz, por entender também que é uma forma de trazer essa equalização. Se dá um tempo aos agentes econômicos envolvidos, ao Estado, para buscar esse reequilíbrio. A solução construída pelo relator, ademais, escolheu bem um período de apuração da rentabilidade, que é o período anual, evitando assim que um procedimento
dificultoso de apurações em períodos menores e proporcionando uma compensação recíproca de altas e baixas nos índices ao longo do ano. Que era aquela minha preocupação, ministro Barros. Ou seja, prescreve-se a obrigatoriedade de se remunerar minimamente ao patamar da poupança, mas sem a obrigatoriedade de remunerar acima. Ou seja, nos meses superavitários, o fundo pode se provisionar para socorrer aqueles meses em que não atingiu o patamar da poupança. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Cristiano Zanin, que quis mais tempo para analisar a questão. Ele terá 90 dias para devolver o caso. O Supremo Tribunal Federal validou a exclusão de agentes públicos do regime de repatriação de bens. Repórter Viviane Novaes tem os detalhes. A Lei de Repatriação de 2016 dá anistia tributária e penal para as pessoas que regularizam bens, recursos ou direitos que eram mantidos de forma irregular no exterior. Elas pagam multa e imposto de renda sobre o patrimônio. Mas a lei excluiu a anistia para quem ocupa cargos públicos de direção ou eletivos, os cônjuges e os parentes até segundo grau. O Partido Solidariedade questionou essa regra aqui no Supremo Tribunal Federal. Alegou que a exclusão violaria o princípio constitucional da isonomia tributária, por dar um tratamento discriminatório em razão da profissão do contribuinte. Mas a maioria dos ministros validou a norma. De acordo com a ministra relatora Rosa Weber, hoje aposentada, a pessoa que faz a opção por uma carreira pública está sujeita a um regime jurídico mais rigoroso, seguindo os princípios constitucionais que regem a administração pública: probidade, impessoalidade e moralidade. A relatora também afirmou que a restrição aos parentes se justifica pelo fato de que crimes financeiros, tributários e econômicos costumam envolver parentes e pessoas próximas. A Justiça do Distrito Federal arquivou uma ação em que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi acusado de incitação ao estupro. O caso se refere a uma entrevista concedida por Bolsonaro em 2014, em que ele disse que não estupraria a deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, porque ela não merecia. O juiz Francisco Antônio Alves de Oliveira, do 2º Juizado Especial Criminal de Brasília, determinou o arquivamento, porque considerou que o prazo para punição foi ultrapassado. Corregedoria Nacional de Justiça suspende afastamento de desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás. Assunto para o próximo bloco. Até já. O Corregedor Nacional de Justiça suspendeu o afastamento de um desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás. Para o ministro Luiz Felipe Salomão, críticas do magistrado à Polícia Militar durante um julgamento não caracterizou ofensas contra a instituição. As informações com o repórter Pablo Lemos. A decisão da Corregedoria Nacional de Justiça surgiu após análise de um pedido de providências da Associação dos Magistrados Brasileiros sobre o caso. De acordo com a Corregedoria do CNJ, o Tribunal de Justiça de Goiás havia afastado o desembargador Adriano Robert Linhares Camargo após ele ter criticado a atuação da Polícia Militar em julgamento que discutia exatamente os procedimentos policiais. Para o corregedor Luiz Felipe Salomão, a manifestação do magistrado se deu no calor dos debates. O Corregedor Nacional de Justiça acrescentou que a independência do magistrado é fundamental para o Estado democrático de direito. Disse ainda que, mesmo que a crítica tenha sido infeliz ou temerária, no contexto em que foi feita quando se discutia assuntos ligados à Polícia do Estado, não caracterizou ofensa à instituição. Com esse entendimento, Luiz Felipe Salomão concluiu que a conduta do desembargador não representa ameaça ou risco para não permanecer no cargo. A Corregedoria decidiu que o magistrado deve retornar ao Tribunal de Justiça goiano. Também marcou uma audiência de mediação com a presença do desembargador e do presidente do TJ do Estado, Carlos Alberto França, para o dia 21 deste mês. O Ministério Público Federal recebeu da ANAC o relatório sobre as condições de acessibilidade em aeroportos espalhados pelo Brasil. Repórter Márcio Fontinelli. O documento faz parte do cumprimento de decisão judicial referente a uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal no ano passado.
O objetivo principal foi o acesso de pessoas com deficiência às aeronaves e a áreas internas dos aeroportos, sendo exigido o mínimo de adequações de acessibilidade nos mobiliários, banheiros, assentos dos terminais de autoatendimento e na sinalização tátil e visual. O relatório entregue pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, trata das condições de acessibilidade em 55 aeroportos espalhados pelo território nacional, onde o fluxo de passageiros é superior a 100 mil pessoas por ano. A 12ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que é legal o parcelamento automático do cartão de crédito de pessoa jurídica que está em débito com a Caixa Econômica Federal. Repórter Ana Paula Souza explica pra gente. No recurso ao TRF1, a empresa que teve a dívida do cartão de crédito parcelado pela Caixa alegou que houve anulidade da citação por edital e a ausência de documentos hábeis para provar o vínculo, como o contrato bancário. Defendeu ainda que ficou caracterizada a venda casada, pois o banco não viabilizou uma livre escolha de financiamento para os clientes. Na análise do caso, o relator, juiz federal convocado Alisson Maia Fontinelli, destacou que a citação por edital não é nula, porque só foi promovida pelo fato de a empresa não ter sido encontrada no endereço indicado nos cadastros do banco. Para o magistrado, o parcelamento automático é totalmente legal, pois dá a quem está endividado alternativas de crédito ou formas de pagamento com taxa de juros menores. Quanto à alegação de falta de provas pela não apresentação do contrato bancário, a 12ª turma aplicou o entendimento do próprio TRF1 de que, em ação de cobrança referente a contrato de cartão de crédito, os extratos bancários juntados ao processo demonstram a existência da relação jurídica entre as partes e o valor do crédito utilizado pelo correntista. Com isso, fica dispensada a apresentação do contrato. A 2ª turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão que negou a indenização à suposta mãe de criação do pedreiro Amarildo, assassinado pela polícia no Rio de Janeiro. A reparação aos irmãos foi confirmada. Acompanhe os detalhes com Marina Campos. Por unanimidade, o colegiado manteve a acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que negou o pagamento de indenização à suposta mãe de criação do pedreiro Amarildo Dias de Souza, desaparecido em 2013 durante a ação de policiais militares na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. De acordo com o processo, a mulher apontada como mãe de criação e os irmãos de Amarildo ajuizaram a ação de reparação de danos materiais e morais contra o Estado do Rio de Janeiro. Em primeira instância, foi reconhecido o direito de indenização por danos morais apenas aos irmãos, pois o processo não apresentou provas que demonstrassem vínculo afetivo entre Amarildo e a suposta mãe. Em apelação, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a sentença, o que motivou a interposição de 2 recursos especiais ao STJ. Em um deles, a suposta mãe de criação alegou que o grau de parentesco foi comprovado no processo por meio de prova oral. No outro, o Estado do Rio de Janeiro considerou que as indenizações para os irmãos da vítima foram calculadas de forma presumida e em valores exorbitantes. De acordo com o relator do caso, o ministro Francisco Falcão, o acórdão do Tribunal Estadual é claro ao não reconhecer o parentesco entre Amarildo e a possível mãe de criação. E, neste caso, o reexame da matéria é vedado pela súmula 7 do STJ. Em relação ao recurso do ente estadual, o ministro avaliou que a corte de origem evidenciou o abalo psicológico vivido pelos irmãos de Amarildo, o que justifica a manutenção da decisão, que fixou indenização em R$100 mil para cada irmão da vítima. O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça promoveu o lançamento da obra Temas de Direito Tributário nos Tribunais Superiores e Administrativos, STJ e STF. Estudos em homenagem ao ministro Luiz Alberto Gurgel de Faria. Kátia Gomes acompanhou o evento. Além de fazer uma homenagem, a obra reconhece as diversas contribuições do ministro Gurgel de Faria para o direito tributário, relembrando memoráveis debates em que o magistrado interpretou normas que compõem o sistema tributário. O ministro diz que a obra marca um momento importante da carreira dele. Estou completando 30 anos de magistratura. Esse ano de 2023, em maio, completou esse aniversário. Eu sou magistrado desde os 23 anos, então
comecei muito jovem e ser homenageado agora pela Associação Brasileira da Advocacia Tributária, que o direito tributário eu leciono há mais de 26 anos. Então, assim, é uma alegria muito grande poder estar recebendo esse preito, né, essa homenagem agora. Sob o formato de coletânea, especialistas da comunidade jurídica em matéria tributária foram convidados pela Associação Brasileira da Advocacia Tributária, ABAT, para contribuírem por meio de artigos inéditos, principalmente sobre temas relacionados aos precedentes desenvolvidos pelo homenageado. A publicação foi coordenada por Hale Henares, Marcos Lívio Gomes, Ariane Guimarães e Eric Endrilo Simas. Hale Henares, que é presidente da ABAT, explica que o livro traz cerca de 70 temas importantes e relevantes hoje em pauta nos tribunais superiores. Nós temos temas tratando sobre tributos diretos, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, sobre tributos indiretos, ICMS, sobre contribuições, PIS e COFINS, todos os temas que efetivamente preocupam hoje em dia o contribuinte e que são trazidos aqui com uma análise bastante técnica, com a finalidade de produzir material e aprimoramento do estudo do direito tributário no Brasil. O prefácio foi escrito pelo ministro Luiz Fux, do STF. O volume 1 conta com 54 coautores. Já o volume 2 tem 55. Dentre eles, destacam-se os ministros do STJ, Humberto Martins, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, a Suzete Magalhães, Regina Helena Costa e Reinaldo Soares da Fonseca, que escreveu sobre imunidades tributárias em relação às taxas. Um exemplo de taxa que acaba de ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal, já no final da pandemia, no plenário virtual, diz respeito, por exemplo, à não exigência de taxa para os migrantes. Se afastou a constitucionalidade da tributação de taxas em relação aos migrantes. E isso é um exemplo da importância desse tema dentro de um contexto de um Estado democrático de direito. A seguir, plenário do TSE condenou o Partido Social Democrático de Belém do Pará por fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2020. Voltamos em instantes. O plenário do TSE condenou o Partido Social Democrático de Belém do Pará por fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2020. A maioria dos ministros reconheceu que 2 candidatas ao cargo de vereadora foram lançadas pelo partido de forma fictícia, apenas para cumprir a cota de gênero de 30%. Com isso, ficou determinada a cassação dos mandatos de quem se elegeu pelo PSD de Belém e a anulação dos votos da legenda, além da retotalização dos quocientes eleitoral e partidário. A relatora foi a ministra Carmen Lúcia. Homens ou mulheres podem desistir tacitamente, não estamos questionando isso, podem desistir formalmente, o partido há de tomar outras providências. O que não se pode é fazer de conta que está cumprindo a lei, porque lei não é aviso, sugestão nem proposta. É uma norma para ser cumprida para a gente ter um Estado democrático de direito e nós, mulheres, queremos que isso se cumpra com a nossa participação efetiva, eficaz, correta e republicana. Na sessão administrativa, o Tribunal Superior Eleitoral ainda aprovou a criação do Partido Renovação Democrática, o PRD. A nova legenda é resultado da fusão entre o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, e o Patriota. O partido passa a ter direito a verbas do fundo partidário pela superação da cláusula de barreira. A Justiça Eleitoral chegou à marca de 100 mil urnas eletrônicas fabricadas. Os novos equipamentos são mais modernos e vão ser utilizados nas eleições municipais de 2024. Amanda Mustafa. 100.225 novas urnas prontinhas na fábrica em Ilhéus. Quase metade do total contratado pelo Tribunal Superior Eleitoral por meio de licitação. O processo de montagem é acompanhado de perto por uma equipe de servidores liderada pela Coordenadoria de Tecnologia Eleitoral do TSE, que também monitora os testes na fábrica. Tudo para garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos.
A expectativa do TSE é de que até o mês de março, quase 220 mil novas urnas sejam entregues aos tribunais regionais e depois distribuídas para as sessões eleitorais. É a segunda maior remessa de equipamentos feita pela Justiça Eleitoral. A ideia é renovar 77% do parque de urnas das eleições municipais, marcadas para outubro de 2024. Mais estabilidade e conforto para o eleitor. Os modelos 2020 e 2022 da urna possuem processador mais potente e são 18 vezes mais rápidos do que o modelo anterior, fabricado em 2015. As urnas eletrônicas são projetadas para serem usadas durante 10 anos ou 6 eleições consecutivas. Depois disso, os aparelhos são ecologicamente descartados e reciclados. O Ministério Público Eleitoral em Goiás pediu a suspensão da anotação de 10 órgãos partidários do Estado por não prestação de contas de exercício financeiro ou campanha no período entre 2015 e 2020. Quem tem as informações é o repórter Márcio Fontinelli. Ao analisar se os partidos políticos citados na representação haviam cumprido a decisão da Justiça de regularizar a prestação de contas entre 2015 e 2020, o Ministério Público Eleitoral constatou que todos continuam inadimplentes, já que não foram encontrados pedidos para a regularização da situação no sistema PJE, que significa Processo Judicial Eletrônico. Com isso, pediu a suspensão da anotação de 10 órgãos partidários em Goiás por não prestação de contas. O caso está em julgamento no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, que, se acatar o pedido, deve decretar o impedimento de registro de candidatos enquanto a irregularidade não for resolvida. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso disponibilizou uma ferramenta para facilitar o acesso à certidão de objeto e pé de processos. A repórter Fernanda Fernandes explica o que é essa certidão e como essa ferramenta dará mais agilidade no serviço prestado pelo Judiciário. Um clique no PJE e pronto, certidão de objeto e pé de processos que tramitam no segundo grau, disponível para o advogado que solicitou. A praticidade e a agilidade para obter o documento são resultado de uma ação conjunta das coordenadorias Judiciária e de Tecnologia da Informação do Poder Judiciário de Mato Grosso. Quando o advogado peticiona esse pedido, ele vai no site do Tribunal de Justiça, emite a guia de custas, se o processo não for de justiça gratuita, e paga. Pagando, o sistema avisa a diretora que as custas foram pagas, então, com um clique, ela gera a certidão de objeto e pé. Os dados ficam armazenados no sistema, aguardando apenas o pagamento para que a geração seja gerada de forma padronizada. Procedimento que antes era mais trabalhoso. Ela era feita de uma forma manual, com transcrição, conferência e assinatura do diretor. Também chamada de certidão de breve relato ou esclarecimento, a certidão de objeto e pé informa, resumidamente, o objeto de um processo e o andamento dele. Ou seja, informa exatamente o que está acontecendo com ele naquele momento, trazendo para o português em que pé está. Por isso o nome. E olha, essa é uma demanda que cresce muito em anos eleitorais, mas que agora, como nós vimos, vai ficar mais fácil para todo mundo. Alguns advogados pedem para entregar em alguns órgãos públicos e de alguns outros interesses para contratos também, principalmente no ano eleitoral, em que são emitidas as certidões negativas, e quando há processo em trâmite para o candidato, a gente também precisa emitir esse tipo de certidão para saber em que fase o processo se encontra. Ana Maria, advogada de Sorriso, fala da satisfação com o novo serviço. Eu fiz essa solicitação ali dentro do segundo grau, das certidões de objeto e pé. Eu fiz o pedido dentro da aba de protocolo e instantaneamente a certidão estava pronta. Antes que demandavam 3 dias, 10 dias, depende da demanda de cada vara e cada comarca. Mas agora o instantâneo facilita a nossa vida, Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma excelente noite para você.